Olá, olá a todos, sejam muito bem-vindos a um novo Palavras Ilustradas, aqui um bocadinho, numa estrutura um bocadinho diferente. Hoje não estou eu sozinho e não temos o padrão habitual. Está cá a Sara e está cá o Xanocas. O Xanocas já é conhecido aqui no Café Mais Geek em termos de vídeo e de podcast, porque ele já apareceu uma carrada de vezes. A Sara já apareceu também em algumas coisas, principalmente vídeos de coisas que ela vai fazendo e também vai lançando aqui no Café Mais Geek. Por isso, aqui vamos tentar mudar aqui um bocadinho o formato do Palavras Ilustradas e nós os três estamos aqui porquê? Porque os três gostamos de cómics e vamos falar de cómics neste podcast. Pronto, a ideia é essa. E este primeiro episódio que sai dia 1 de agosto, nós estamos a gravar isto no dia antes, é um episódio piloto, é um episódio para experimentarmos, para ver como é que a coisa corre. Uh, a ideia, como vai sair no dia 1 de agosto, e este dia 1 de agosto, pelos vistos, eu não sabia, mas recebi um e-mail da. Eu disse que era da Disney Junior, não é? Acho que sim, acho que era da Disney Junior. Um e-mail da Disney Junior a dizer que o dia 1 de agosto era o Dia Internacional do Homem-Aranha e que por isso eles iam ter um especial muito, muito giro. Aproveito aqui, assim já lanço o PR sem estar a fazer uma notícia no site. E nós então decidimos trazer neste episódio piloto falarmos aqui um bocadinho de Homem-Aranha e das nossas histórias favoritas e por aí fora. Antes disso, há uma intro deste podcast, ok? Eu vou passá-la aqui, é a única coisa que há, depois o resto vem nos episódios futuros. A intro, vídeo, é só o logotipo, mas tem um áudiozinho que já está feito dos episódios antigos, por isso vai continuar a ser este. Sara, tu não conheces, provavelmente. Acho que o Xanocas já deve ter ouvido, pelo menos provavelmente dos episódios que nós fizemos. Mas vamos lançar a intro e já voltamos então para conversar. Hulk smash! Avengers! Assemble. Ora, aí está, pronto. É isto mesmo. Pronto, então agora, neste primeiro episódio, vamos falar aqui um bocadinho de Homem-Aranha, como eu já disse, e se calhar começávamos pelas origens, e neste caso das nossas origens com Spider-Man, ou seja, quando é que nós começámos, quando é que nós conhecemos o Homem-Aranha, de que forma é que o conhecemos, pode não ter sido nos cómics, atenção, é um bocadinho, isso é um bocadinho relativo, mas como é que o conhecemos e de onde é que vem esta nossa ligação também ao Homem-Aranha, que acaba por levar depois também, obviamente, a tudo o resto, que é Marvel e DC e por aí fora. Quem é que quer começar? Oh, pode ser o Xenoca? Pronto, então começo eu, Vai, já vai. que estou aqui, eu também. Olhem, por onde começar? Spider-Man, por acaso, eu acho que acaba por ser. Se calhar a culpa também da altura, eu acho que toda a gente que é da altura, que é toda a gente da década de 90 e do início dos 2000, acho que é quase impossível de não terem alguma conexão com o Spider-Man, seja por terem visto um filme, seja por terem lido uma banda desenhada, seja por terem visto um cartoon. O Spider-Man é o que o Batman é para a DC, neste caso, em termos de popularidade. Um, uh, e o meu contacto pessoal com o Spider-Man foi muito à base disso, dos cartoons, um, e nomeadamente por causa da trilogia do Sam Raimi quando começou em 2002. Tanto que o meu primeiro contacto com bandas desenhadas, até mesmo, estou a falar mesmo como uma minha, não é que não tenho lido outras bandas desenhadas antes, mas a primeira banda desenhada que eu li foi uma, na altura, em 2002, que foi uma adaptação que havia do filme em banda desenhada. Eu já estive até a pesquisar, inclusive, porque eu não sei onde tenho essa banda desenhada, que é já muito, pronto, já foi em 2002, eu não faço ideia onde é que isso está neste momento, ou o que é que o Xanocas criança se calhar fez com a banda desenhada e meteu num canto qualquer obscuro e agora está perdido permanentemente. Mas pronto, é um contacto que foi sempre crescendo. E eu, apesar de não é de todo a minha personagem favorita
de cómics da Marvel, mas acho que é das que costuma eh, ter uma maior sintonia com as pessoas, a nível da personalidade da pessoa, até porque se formos a ver a questão do Peter Parker é uma pessoa, um, um everyday guy, como se costuma dizer, é uma pessoa que tem a sua vida normal, tem contas para pagar, tem de trabalhar, tem ainda de salvar as pessoas. Essa parte humana dele ter uma vida muito pessoal de um jovem inclusivo, não é? E é por isso que eu acho que o que ajuda imenso no Spider-Man ter a popularidade que tem hoje em dia até acaba por ser essa conexão que consegue ter com as pessoas que leem, são jovens e isso tudo vão ler Spider-Man e sentem tipo, epá, também tenho alguns problemas assim, não tenho poderes ou algo do género, nem faço web fluida em casa para as coisas, mas epá, são problemas que acabam por. Ainda por cima, hoje em dia, não é? Que, com as dificuldades que é para os jovens encontrar em casa o Spider-Man e a sua busca. Vamos ver se, inclusive, nos filmes tem sempre um bocadinho essa parte também, não é? Dele não ter a sua própria casa. Vamos ver se finalmente vão dar uma casa ao coitado do homem, porque o homem realmente não tarda, está a viver na rua. Mas pronto, eu não quero estar a divagar muito porque eu tenho muita coisa que gosto de dizer de Spider-Man. Claro. Deixo uma nota em termos de banda desenhada que uma das minhas bandas desenhadas favoritas, por acaso, é uma que saiu há poucos anos atrás, que é um What-If do chamado Spider's Shadow, que é um What-If que se o Peter tivesse ficado com o simbiote do Venom, incorporado completamente com ele. Pronto, era só para terminar isso, eu era para passar a palavra, não sei se estava à espera que eu acabasse com algum estrondo enorme, não, era literalmente isso. Eu não quero dar spoilers sobre essa história, acho que é uma história muito interessante, principalmente agora, já agora no contexto do lançamento do Quarteto Fantástico. Acho que também é muito interessante ler esse cómic porque tem uma presença muito importante do Quarteto Fantástico e não é inesperada, mas como flui nessa história são 5 números só, 5 ou 6. Agora falha-me, tenho-os ali guardados numa caixa, mas já não os leio há algum tempo. Mas recomendo para fãs de Quarteto Fantástico e fãs de Spider-Man. Eu acho que também na própria 616, na main timeline, até o Quarteto Fantástico tem uma grande relação com o Peter Parker. Às vezes ele até é quase considerado membro do quarteto. Ele faz parte das reserves, as reservas do Quarteto Fantástico, é o Wolverine, o Spider-Man, o Ghost Rider, Black Panther. E está-me a falhar um. Eu sei que tem 4 membros. Naturalmente tem de ter 4 membros na reserva também, não é? Faz sentido, se formos a pensar. Mas acho que é o Hulk, não é? O Hulk e o Doctor Strange, acho que é isso. Não tenho 100% a certeza. Posso estar eu aqui sinceramente não sei. Eu só sei que ele tem uma grande relação com o Quarteto Fantástico e que houve uma altura que até foi colegas de quarto com o Johnny Storm e foi extremamente incrível. Mas no meu caso, penso que a primeira experiência que eu tive com o Homem-Aranha foi com um jogo da PS1, em jogo de amigos, em casa de amigos. Eu penso que não conhecia a personagem, era muito nova. Fomos para casa, estávamos a jogar e fiquei, pronto, enamorada com aquilo. Eu não tinha PlayStation, então, pronto, fazia desculpas só para ir jogar. E depois saíram os filmes, a primeira trilogia, e fiquei um bocadinho chateada por terem feito com que o Web Fluid saísse pronto, fosse biológico, mas porque, como disseste, o facto de ele trabalhar e ter esta vida e estes problemas de vida, muita gente ficou chateada porque ele às vezes, se não trabalhasse, não tem dinheiro para fazer o Web Fluid, o que, pronto, então acho que nesses filmes tirou um bocadinho isso. E depois também havia uma série muito boa que era o Spectacular Spider-Man, um cartoon que eu considero que é um dos melhores que já houve do Homem-Aranha, muito fiel à banda desenhada, pelo menos assim em termos de origens, e que foi cancelado, infelizmente, porque a Marvel é horrível com o Homem-Aranha. Mas pronto, para mim essas foram as minhas origens.
e que para mim é a minha personagem favorita da Marvel, só mesmo por ser relatable. E sim, não sei. E tu, Eduardo? Olha, o primeiro contacto que eu tive com o Spider-Man, eu lembro-me quando era miúdo que eu li cómics, mas eram completamente dispersos. Eu não, Sim. tipo, eu acho que ainda tenho um ou outro lá assim meio perdido, um bocadinho como o Xanão que estava a dizer, Uhum. perdido, alguns na casa da minha mãe, ando lá está, tipo, em algum buraco recôndito, um ou outro cómic da altura, mas lia assim um bocado aleatório. A única cómic que eu lia mais recorrentemente era o Whipper da Disney. Era a única cena que eu lia e porque tinha tipo o tio Patinhas e eu adoro. Para mim é incrível. Mas pronto, Spider-Man. Eu acho que eu provavelmente eu não quero estar a dizer que não foi nos. Ou melhor, não quero estar a dizer nem que foi nem que não foi nos cómics, porque é possível que eu tenha visto em algum desses cómics randoms que eu li, mas não é essa a primeira lembrança que eu tenho. É sem dúvida do The Animated Series que começou em 94. Aliás, a minha infância, quando era miúdo, os cartoons que eu me lembro de ver na altura na SIC, basicamente, era a estação que eu via, era o Spider-Man, The Animated Series, o X-Men, The Animated Series e o Batman, The Animated Series. Tem todos o mesmo sentido. Claro. Mas, eram estas três, eram tipo... e os X-Men. Sim, os X-Men, eu Sim. já disse. X-Men, Spider-Man e Batman, exatamente. Eram essas três, eram tipo as três séries que eu gostava de ver. Depois, além de tudo o resto, tipo Tartarugas Ninja, que eu também adorava, Transformers e por aí fora. Mas pronto. E estas três, assim, de super-heróis, eram sem dúvida aquelas três que eu via religiosamente. E foi aí que eu tive o primeiro contacto com Spider-Man, sem sombra de dúvida. Mais tarde, quando sai, mais uma vez, acho que essa trilogia é que acaba por ser tipo, aqui a ligação entre nós, a trilogia do Sam Raimi. Quando sai o primeiro filme, eu achei muito interessante, mas a cena do Spider-Man até surge aqui. Eu lembro-me dessa trilogia até por questões um bocado diferentes, porque eu na altura jogava imenso, mais do que via filmes. Eu estava a começar, eu quando vi The Matrix em 2000, no final de 99 início de 2000, comecei a ganhar o gostinho pelo cinema, mas ainda era muito miúdo, né? Tipo, foi aí que eu comecei a pensar, espera lá que está aqui qualquer coisa que eu gosto. Quando era miúdo via outras coisas. A minha mãe sempre mostrou muitos filmes mais antigos, muitos filmes a preto e branco e assim, e filmes de ação e por aí fora. Mas foi com o Matrix e depois a partir daí eu comecei a tomar mais atenção ao cinema. Mas eu jogava era mesmo muito. E joguei esse Spider-Man que tu disseste, Sara. Lembro-me perfeitamente na altura de eu jogar, da PS1. Aliás, ele lá há um segundo, acho eu, se não estou em erro, acho que eles são dois. Ou dois ou três. Eu sei que pelo menos pelo menos dois eu tenho a certeza que há. O três já não tenho a certeza se há um terceiro. E eventualmente quando surge o primeiro filme, surge também o jogo, o primeiro jogo Sim. do filme. Mas quando surge o segundo filme, surge o segundo jogo. E esse segundo jogo é que é especial. Esse segundo jogo é que é mesmo muito especial. E esse segundo jogo voltou-me a puxar novamente, não é? Porque, obviamente, vamos ver, eu era miúdo, via aquelas séries. Depois, entretanto, passamos por aquela fase, não é? Começamos a ver outras coisas, começamos a fazer outras coisas. Pronto. A adolescência começa a entrar e blá blá blá, não sei o que, não sei quanto. Entretanto, quando sai o segundo jogo, eu alinho bué. E depois tenho isto completamente gravado na minha memória e acho que vou gravar isto para sempre. Do anúncio da PlayStation 3. Eu lembro-me perfeitamente de na E3 esse anúncio ser feito. Eu não vi isso em direto, porque na altura tipo, não é como hoje, não é? Que temos os diretos tipo assim. Mas lembro perfeitamente, eu e um amigo meu que acompanhávamos essas coisas todas, e naquela altura. Lembro-me de saírem as informações desse anúncio, os vídeos que as revistas normalmente tinham e por aí fora, e o logotipo, mano, o logotipo da PlayStation 3 que é exatamente o do Spider-Man, né? Usou o fonte dos filmes do A Raimi. fonte é exatamente a mesma. E essa cena ficou-me
gravada, tipo, completamente gravada, porque lá está, são as duas coisas da Sony, é verdade, mas tipo, aquilo não sei, foi bem estranho na altura. E depois sai o Spider-Man 3, PlayStation 3, tipo, o 3 igual. Foi bué da estranho. Mas pronto, tenho assim uma relação interessante com o Spider-Man. Depois fui sempre acompanhando ao longo dos anos, mais na vertente multimédia do que propriamente nos cómics. Eu até estava a dizer em off à Sara antes de começarmos a gravar que Marvel, cómics atuais, eu não tenho assim tanta ligação. Tenho mais com os cómics mais clássicos e mais antigos. Mas fui acompanhando ao longo dos anos. Lá está, mais na vertente multimédia. Desde os filmes, desde os videojogos. Joguei os Amazing Spider-Man, o primeiro, o segundo. Não o joguei, tenho ali. Infelizmente, chegou-me agora há pouco tempo. Eu comprei o Amazing Spider-Man 2. Está estragado. Eu tenho que ver se eu consigo. Estás a arranjar. falar do jogo em si ou do CD? Porque cá, pronto, né? As opiniões desses jogos são um bocadinho. Esses Não, geralmente dividem muito a comunidade de fãs de Spider-Man. É Exato. mesmo aqui o disco tem tipo um riscozinho e não está a funcionar. Foi o vendedor que disse: epá, vai levar este jogo, vou-lhe fazer um favor. Não, Estou a brincar. Ele devolveu-me o dinheiro e eu fiquei com o jogo na bacana. mesma. Tipo, por isso, foi super tranquilo com ele. Não tenho a queixar nesse aspecto, mas joguei o primeiro. Opa, deixa-me só agora fazer este apontamento. Falaste nas críticas e é verdade, estes jogos não têm propriamente as melhores notas. Não, mas não, atenção, só estes. A trilogia de jogos, a tie-in do Sam Raimi, esse aí foi os que eu joguei também. Eu também foi como tu no percurso da PS2. Isso garantidamente, aliás, eu estou sempre a pensar naquela boss battle na rua com o Rhino. Portanto, não sei se deves te recordar. Tens de lutar contra o Rhino, que nunca apareceu no filme, mas aparece no jogo e tens de lutar com ele na rua. Pronto, esses jogos são extremamente. Aliás, se não fosse isso, nem tínhamos o Spider-Man que temos agora da PlayStation, os novos. Exatamente. Mas deixa-me dizer que este Amazing Spider-Man, o primeiro, este segundo, lá está, eu ainda não o consegui jogar por questões óbvias. Tenho que eventualmente conseguir. Que eu quero jogar, porque o primeiro, não é o melhor jogo do mundo, mas deixa-me dizer, tem lá muita coisa que o Spider-Man da PlayStation que saiu mais tarde vai beber, mas mesmo muita coisa. Está lá muito conteúdo que o Spider-Man usa depois da Insomniac. Pode dar assim um exemplo? Opa, desde side missions são super parecidas, são mesmo muito parecidas, a forma como eles as usam, a forma de movimentar na cidade. O sistema é muito semelhante, mas pior. Mas pior neste aqui. Mas a ideia é exatamente a mesma. A forma como tu te movimentas, vais para as missões, fazes... pronto. A própria história que o jogo... A forma como a história é contada é muito parecida com a forma como a história é contada nos Spider-Mans da Insomniac. Há mesmo... Na parte do gameplay, estás a ver? Eu acho que é mais a questão, mesmo o gameplay, mesmo o combate. Há ali muita coisa que nota-se que. Eu não estou a dizer que é igual. Este aqui fez pior. Sim. A Insomniac fez muito melhor. Mas é óbvio agora que há aqui bases que depois foram usadas para a frente. Pronto. Podem ter tirado, eu acho que eles até foram tirar inspirações a jogos antigos. Podem ter dado uma vista de olhos. Faz sentido, até porque não deixam de ser jogos da mesma personagem, por isso faz sentido que haja esse. Se o jogo tem. Há muita coisa má pelo menos no primeiro. Mas também há lá coisas boas. Se há coisas boas, é bom levá-las para a frente, para o futuro. Pronto. E eu acho que isso eles fizeram bem. E essas coisas boas realmente passaram para a frente. Eu até gostei de jogar o primeiro, principalmente por uma coisa. Porque conta uma história diferente do filme. Parecida em algumas coisas, mas diferente. E vai buscar outros personagens que o filme não vai. Eu já o joguei há algum tempo, então agora já não tenho bem na mente esses personagens secundários que aparecem por lá. Mas aparece alguns personagens extras que não aparecem no filme e isso é fixe. E acho que o segundo também faz um bocadinho essa coisa. Não tanto, mas o primeiro faz mais. Mas o segundo também faz um bocadinho isso. Isso acaba por tornar o jogo mais engraçado. Pronto. Mas pronto, isto é a minha jornada com Spider-Man. Desde a infância. Pronto, e Spider-Man, os jogos agora, os mais recentes, adorei. Joguei o primeiro, o segundo e o 1,5 do Miles Morales. Do Miles. E foram jogos que eu
Só não limpei a 100% porque aquilo tem lá coisinhas extras que eu Sim. não tenho paciência para estar a fazer. Platinei os 3. Voar desta ponta da cidade para a outra sem parar uma única vez. Pá, sorry, mas não. Eu até gostei, Não vai olha dar. que Também mencionaste. são completos. Oi, desculpa. Não, estava só a dar essa nota. Sim, sim. Por acaso até platinei sem problemas. Achei que o conteúdo, como não é também assim tanto conteúdo, parece, mas até fazes rapidamente. True. Tipo, em uma tarde, Sim. 2 tardes, platinas aquilo a 100%. Não. Sim, Eu sim, houve sim, sim. no jogo não gostei, que acho que era uma casca que se chamava Screwball, que era uma Screwball, personagem sim, um a bocadinho. side quest da Screwball Sim, eu não gosto, mas eu não gosto da personagem de qualquer forma, portanto. sim, por Mas é isso eu suposto. não fiz. É suposto não. É Sim, suposto ela ser irritante, não lá está. gostar. Sim, Yeah. mas eu não fiz a chave porque eu não gostei. Não Sim, gostei. é um bocado chato, admito. Mas Confesso depois, que é chato. foi, Eduardo, também mencionaste que viste a série de Spider-Man antiga, de 94, se não me engano. Sim, isso. Yeah. Chegaste a ver até ao final? Ou não te Epá, lembras isso assim? já não me lembro. Já não me lembro. Não, é que eu acho Eu que vai tenciono, eu sair. tenciono revê-la porque eu revi agora há pouco tempo o X-Men da Animated Series, porque quando foi anunciado o X-Men 97, 97. ok, vou aproveitar e vou rever a série, porque já não via desde miúdo. Agora estou numa fase, estou a rever o Batman da Animated Uhum. Series, que eu adoro essa série, e descobri que Muito ela boa. estava na Netflix, então tipo, estou a rever. E eventualmente quero rever também o Spider-Man da Animated Series. Comecei agora também a ver alguns episódios do Fantastic Four da Animated Series, que também da altura, que eu lembro-me de ver alguns episódios na altura. Não era a minha série favorita, mas lembro-me também de passar por essa. E só esse apontamento é que achei bué curioso, porque eu vi os primeiros episódios do Quarteto Fantástico há pouco tempo. Foi pouco tempo antes de ir ver o filme novo. E é bem engraçado que o primeiro episódio, o primeiro, que na verdade são os primeiros dois, que é a primeira história que eles contam, ahm, são eles a contar a história da origem deles num programa de televisão. E para quem já viu o novo Quarteto Fantástico, a história da origem é contada num programa de televisão. que é giro. É um bom callback. É um bom callback. Eu fiquei assim naquela. Será que isto foi propositado? Ele simplesmente calhou bem. Mas foi giro que é exatamente a mesma ideia. Mas já não me lembro se vi tudo até ao fim. Mas tenciono ver. É que eles agora acho que. Não vou fazer uma série, mas acho que vai sair agora nos próximos meses 4 BDs, que é a continuação da série a de 94. Ok. Estão a imitar a Isso é DC. Isso. A DC é que tem feito isso com o Animated Series do Batman. Lá está, tu tens os. Eu Sim. tenho por acaso vários que eu ainda colecionei um bocado. Eles até meteram o Red Hood e tudo, portanto devem querer fazer Sim. uma cena parecida disso com a Marvel também, neste caso. Olha, muito fixe, muito fixe. Já agora só dizer que no Amazing Spider-Man, no jogo, uma das cenas que aparece lá, uma das personagens que aparece lá, que eu agora entretanto veio-me à memória, que não está no filme, que acho que era suposto estar, mas depois acabou por não aparecer, é a Black Cat. Ela A aparece sério? nos jogos, yeah. Que depois ela também aparece nos Mar Centros. Era para lá. ser a Felicity Jones, não era? Nos filmes. Não sei, isso já não me lembro. Eu lembro-me que ela era suposto aparecer, mas não me lembro quem é que era Eu para acho que era fazer. suposto ser Felicity Jones que ia fazer de Black Cat. Ok. Já não Mas me ela recordo. está no jogo. Até porque estes jogos, quando eram feitos tie-in, normalmente saíam tipo ligeiramente antes do filme. Exato. Então havia coisas que eram feitas que depois eram cortadas no filme e só que no jogo passava. Aliás, Xenogas, tu falaste exatamente de uma cena dessas dos jogos Do antigos, né? Rhino, Que é a cena yeah. do Rhino, que depois acaba por não chegar ao filme, mas está nos jogos. Exatamente um bocadinho também nesta perspectiva. Estou curioso para ver se o segundo jogo também tem alguma coisa assim diferente. Além da Black Cat, que eu sei que ela também aparece no segundo jogo, mas se tem mais algum personagem que eventualmente não chegou ao filme, mas que está no jogo. Muito bem. Pronto. Então, ok, as nossas origens dadas. Agora, o que eu sugeri aqui à malta também para este episódio era dar aqui um bocadinho de falar aqui um bocadinho dos nossos cómics favoritos dentro do universo de Spider-Man. Eu vou só dar este apontamento inicial, que não é um dos meus favoritos, mas acho que faz sentido falar aqui, que é a origem do Spider-Man, que é que ele aparece no Fantasy.
Deixem-me só aqui abrir e mostrar a capa. Desculpem. Para quem estiver a ver em vídeo, para quem não tiver. No Amazing Fantasy, assim é que é. Que é esta capa aqui. Que isto aqui é um cómic de 1961. Este aqui é o número 15 deste Amazing Fantasy. E ele aparece aqui pela primeira vez. E um bocadinho. E eu achei interessante aquilo que disseste, Xanocas, da parte de nós nos revermos, porque ele acaba por ser uma pessoa Sim. comum, com problemas reais. E é exatamente isso que o Stan Lee percebe quando lança o Spider-Man neste cómic, e percebe que depois há espaço para lançar mais cómics em separado dos personagens, exatamente com essa ideia de que eles têm problemas reais exatamente como nós e não são simplesmente deuses que andam por aí só a batalhar o mal. E só deixar aqui este ponto. Primeiro, esta coleção é a coleção clássica da Marvel, foi lançada em português, acho que ainda dá para comprar numa loja do Correio da Manhã. E isto aqui eu gosto especialmente desta história. Eu até estava a dizer aqui à malta antes de gravar que eu gosto especialmente desta coleção porque eles mantiveram todos os erros e tudo igual como era no original, ou seja, não tem alteração nenhuma. Isto é uma edição italiana que aqui depois foi traduzida para PTPT por uma equipa que eu até sabia quem é que eram as pessoas, mas entretanto já me esqueci porque já li isto há imenso tempo e já não me lembro quem é que são as pessoas por trás disto, mas eu até sabia quem é que estava por trás disto antes. Mas pronto, eles fizeram isto para PTPT. E pronto, isto é uma delas do Amazing Spider-Man, que vai contando a história desde o número 1 e depois vai avançando tipo, por ordem até, sei lá, acho que na Itália já vai tipo no número não sei quantos, não sei, tem muitos mesmo. Cá em Portugal acho que lançaram 60, depois lançaram mais 30, entretanto voltaram ao início, lançaram 30 iniciais. Pronto, agora não sei até onde é que nós vamos em Portugal, mas para já acho que a loja lá tem até os primeiros 30 estão lá. Não são 30 do Spider-Man, atenção, são 30 de vários personagens. O Spider-Man está lá no meio e vai tendo vários números. E desta história de origem aqui dos clássicos, há aqui uma coisa que eu quero apontar também, porque acho que nunca tive a oportunidade de falar disto, que é, eu gosto destas histórias mais antigas e gosto de ler estas origens, estes cómics mais antigos da Marvel e da DC. No entanto, há uma coisa que está claramente fora da atualidade e que hoje já não é tão necessário, e que ainda bem que os cómics evoluíram dessa forma. É que isto tem imensa exposição. Mas quando eu digo imensa, é tipo ridícula exposição. Porque é tipo, eu agora vou agarrar nesta garrafa. E faz isso, pronto. Mas diz, está escrito no balão, eu agora vou agarrar nesta garrafa. É tipo, é exposição a esse nível. É mesmo muito texto para dizer coisas óbvias que uma imagem podia mostrar. E quando estamos a falar de um cómic que tem imagem, é suposto a imagem mostrar. E não é preciso estar escrito. Mas é interessante ver este lado mais antigo de como é que os cómics apareceram e desse formato E o mais seu clássico. desenvolvimento. Exatamente. Porque depois o cómic que eu tenho aqui como favorito, que está um bocado ali no meio, na transição do clássico para aquilo que já são os cómics mais modernos, com pranchas, com pedaços enormes de arte e pouquíssimo texto. E este que eu tenho aqui como favorito é exatamente um mix entre os dois, porque ainda é o estilo clássico, em termos de prancha, de quadradinho, 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 mas ao mesmo tempo tem páginas que tu dizes, estes gajos já estavam aqui a evoluir para algum lado, já estavam a ir aqui num sentido diferente do antigo. E isso é muito fixe. Mas pronto, só queria deixar aqui este apontamento da história clássica. E já agora, só dizer que na original, ele, além da cena de não atirar teias pelos braços, não é? Por dentro dos braços, não era uma cena corporal, como já falámos aqui, ele tinha umas asinhas ali por baixo dos braços, que depois nos filmes não tem sido muito usado, mas isto é uma cena, isto estava cá nas primeiras cómics. Olha, por acaso esta história... não é esta. Esta é com os Skrulls? Acho que sim. Acho que esta história é com os Skrulls. É assim, senhor.
E tem aqui também o clássico. Carecão. Yeah. Eu tenho um pop deste, exatamente deste, com esta roupa e assim careca. Mas esta história, esta inicial é engraçada. Depois cada história era com um vilão diferente, era um bocadinho como era naquela altura. Cada revista trazia um vilão diferente. Aqui o Camaleão também, quando ele aparece. Aqui o JJJ também já a criticar o Spider. Como Isto é sempre. uma cena logo desde o início. Está aqui logo início. Eu estava aqui a tentar só dizer quem é que era o vilão da primeira história, que eu também já não me lembro. Que isto. Na primeira. A tal cena. O cómic começa logo muito. A história dele começa logo muito com a vida normal dele. Da escola, com os problemas na escola, com ser rejeitado pelo grupo dos fixe. É um bocadinho nessa vibe que começa, com os tios. Tem aquela cena icónica do filme do wrestling, que está no filme do Sam Raimi, também está aqui. Ou melhor, no filme também está, aqui que é a original. Mas não consigo chegar lá quem é que é o vilão desta primeira história. Eu acho que esta primeira história é sempre um bocadinho mais genérica, então não tem propriamente um vilão muito estabelecido. Um dos primeiros vilões. Acho que a primeira história é mesmo. Ele é um miúdo, e como mencionaste, é a história do wrestling. Ele primeiro escolhe ser um bocadinho egoísta com os seus poderes. E depois, quando se dá a morte do tio, é que ele, olha, vou utilizar os meus poderes para o bem. E acho que essa é mais ou menos a primeira história. Depois os vilões começam a aparecer quando ele tenta utilizar os poderes para o bem. Exatamente. E isso é uma das coisas que eu também gosto do Homem-Aranha. Ele é alguém que faz muitos erros e tenta aprender com os erros porque sabe a responsabilidade que ele deve ter com os seus poderes. Sim, aqui o primeiro vilão, entre aspas, que ele vai atrás é realmente a pessoa que mata o tio, basicamente. É essa história. Sim, é isso mesmo. Eu estava aqui só a confirmar mas é isso mesmo. Que é a primeira mesmo já do Homem-Aranha, sem ser do Amazing Fantasy. E depois a partir daqui já começa a ser os números do Spider-Man habituais, já começam a aparecer os tais vilões, em que aparece o Camaleão, e depois eventualmente aparece também aqui o Quarteto Fantástico. E já agora, há aqui uma história, que eu até falei disso, eu estava a tentar encontrá-la, mas assim ao vivo é um bocado difícil. Mas já aqui, olha, o Octo, Claro. agora também aqui está. Também aparece logo aqui nos primeiros. E estamos a falar dos primeiros 5, 6 números do Spider-Man. Ou seja, os grandes vilões foram basicamente São logo atirados estabelecidos. para a cara da pessoa. Logo no início. Olha, o Quarteto também está aqui. Aqui neste caso é o Tocha, que aparece por aqui. Há aqui uma história em que o Stan Lee engana-se no nome do Peter Parker e dá-lhe outro nome. Isto, eu não me lembro qual é que é o nome que ele lhe dá. Eu estava a tentar encontrar para ver se vos dizia, mas eu já não me recordo. Mas está aqui alguns. Mas pronto, porquê é que eu queria deixar isso? Já agora o Sandman também está aqui. Depois Deve nos ser filmes... um nome que começa com P e acaba e também. Sim. É Peter qualquer coisa. Só que em vez de ser Parker é outra coisa qualquer. Mas isto para dizer que depois nos filmes da Marvel, na MCU, eles fazem essa piada novamente. E é o próprio Stan Lee, quando troca o nome do Tony Stark por Tony Stank. E eles fazem exatamente essa piada. Exatamente. Porque era uma coisa, pelo que eu percebi daqui, porque sempre que há uma cena dessas, esta revista, esta coleção, sempre que há uma cena assim, eles têm tipo um asteriscozinho e eles explicam o que é que aconteceu para aquilo estar daquela forma. E pelos vistos era uma cena recorrente do Stan Lee na altura. Ele às vezes esquecia-se dos nomes que dava aos personagens e enganava-se e dava nomes diferentes. E então era uma cena bem recorrente. Então eles usaram isso um bocadinho também na MCU, que é giro. Pronto. E já agora, só para terminar, esta coleção também tem coisinhas assim, extras no fim, que é que é sempre fixe, para vermos também pranchas mais iniciais, ou capas, ou coisas assim. Mesmo do início. Este aqui não dá para ver a data.
Yeah, há 62, está ali, abril de 62, esta aqui deste lá. Que é logo a primeira cena que aparece, logo a primeira prancha do Spider-Man. Pronto, mas é isto. Agora sim, favoritos. Let's go. Xanocas, bora. Ora bem, favoritos? Sim. Bom, Pode ser só um ou dois, não é preciso. olha, Mas se quiseres dar eu mais, está à vontade. vou estar em termos de banda desenhada, correto? Sim, Eu sim, vou, sim. vou dizer uma coisa muito polémica, mas que eu não tinha dito ainda aqui, mas com Não o tenho. tempo, eh, com o tempo, o meu Spider-Man favorito deixou de ser o Peter Parker, passou a ser o Ben Ok. Reilly, que é clone dele. Eu gosto imenso do Ben Reilly porque eu gosto imenso do conflito que ele tem em ser um clone do Peter, mas ele não quer ser o Peter, mas ao mesmo tempo ele tem um certo peso em cima pronto, não é? Porque inevitavelmente ele também tem poderes. E eu gosto imenso de ver aquela área cinzenta num Spider-Man que se calhar com o Peter não íamos ver. Então, pronto, vou falar neste caso mais de Spider-Man Unlimited, por exemplo, e claro, Ok. isto é uma altura, estamos a falar de cómics de 96 e 97, se não me engano, que é de uma run em específico dos Heroes for Hire, com o Luke Cage, Warren Fist, e o Spider-Man do Ben Reilly também aparece, inclusive, e pronto, naturalmente que existe, porque depois também está ali malta de vilões típicos do Spider-Man, não é? Estamos a falar tipo Scorpion, isso tudo. Portanto, é interessante. Eu gosto muito no geral do Ben Reilly, tanto que houve uma run que saiu há uns. Saiu há 2 anos atrás, se não estou em erro. Tenho ali também, foi 5 issues, foi uma run só do Ben Reilly. E claro, ultimamente a Marvel tem andado a fazer umas experiências com ele. A Marvel deu cabo dele, agora, na Pois, minha era opinião. isso que eu ia dizer, porque eles depois introduziram o Chasm e o Ben Reilly Horrível. passou a ser um vilão. Pronto, mas epá, é como tudo. Eu por acaso isso até é engraçado porque dá para rebobinar um bocadinho e pensarmos há uns anos atrás, quando foi o caso do Captain America, em que fizeram a história de que ele era agente da Hydra, só que estavam a insistir de que aquilo não era uma timeline, não era nada ali a brincar, ele era mesmo agente da Hydra, agente duplo ou triplo, e já era foi Jason Aaron, já não me lembro quem é que da equipa que estava a escrever na altura, que até tinha recebido ameaças de morte, inclusive, por causa de ter feito isso. Eventualmente, por acaso, deram um passo atrás porque, de facto, aquilo era uma manipulação do Parvo. Red Skull para inventar. Aquilo não era, de facto, não era agendado nenhum. Mas pronto, a minha esperança é de que o Ben Reilly seja um bocado um cenário desse género e, eventualmente, voltem um bocado mais. Atualmente, por acaso, nem tenho ideia. Não tenho ideia se já voltaram a reverteram esse processo. Pois, eu estava na ideia que não. Que eu não tenho Eu nada penso que não. Pois, eu não tenho nada a seguir os mais recentes deste ano, neste caso de Spider-Man, portanto, mas é pá, eu gosto muito do Ben Reilly e acho que lá está, não é questão de ser anti-herói, eu não quero usar o termo anti-herói, mas pá, muitas histórias do Ben Reilly costumam para mim ser das melhores histórias do Spider-Man. Se calhar por isso é que eu também gostei imenso desse What If do Peter, porque dava para ver uma área mais cinzenta que se calhar não costumamos ver, e eu geralmente tenho este fascínio pelas bandas desenhadas quando vão pegar numa personagem já construída, com a sua personalidade, com a nossa ideologia já construída pelo que nos foi apresentado dela, mas depois reverte isso tudo com um novo paradigma, ou seja, o que for, e pronto, temos de pensar fora da caixa e começar a analisar a personagem com outros olhos. Gosto quando gostam de provocar a ideia do que a personagem deve ser. E isso de vez em quando ofende muitas pessoas, mas de vez em quando isso é bom sinal, porque quer dizer que as pessoas estão a ligar. Claro. Exato. Mas pronto, passo a palavra agora à Sara. Obrigada. Eu, neste caso, eu acho que o que a Marvel até está a fazer atualmente não é uma boa reação, porque as pessoas não estão mesmo a gostar. Ou seja, às vezes a Marvel gosta de fazer aquilo que é de shock value. Sim. Fazem uma cena para as pessoas comprarem as bandas desenhadas. Mas agora, neste caso, as coisas acho que estão tão más que as pessoas nem sequer estão a querer comprar as coisas.
Pronto. Na minha opinião, as duas coisas que eu gosto muito do Homem-Aranha é uma mais clássica, que é o Spider-Man Blue, e uma atual, que não é da continuidade da 616, que é o Ultimate Spider-Man. Sim. Uh, O antigo ou o novo? O novo. Pois. O antigo também é bom. Mas o novo eu gosto porque estão a deixar a personagem de Peter Parker avançar com a sua vida. É um adulto, está casado Sim. com a MJ, que é uma coisa que a 616 está impossível. Mas está casado, tem filhos, tem trabalho, um trabalho estável, e é um Peter Parker que foi mordido mais tarde na sua vida. E depois estar a balançar a descoberta dos seus novos poderes, com a educar os seus filhos, e estar assim num mundo muito diferente do que nós estamos habituados, é uma história espetacular. Que descobri que vai acabar em dezembro. O que tem que eles vão muita fazer pena. eles vão acabar com o Ultimate todo, vão fazer Endgame, tal como fizeram da outra vez, vão fazer um evento similar ao do MCU até do Endgame, mas com até a capa é parecido. Tinham feito aquela capa de homagem. Eu tenho pena, mas até acho que se calhar é melhor acabar agora do que deixar correr e depois estragarem as coisas. Vamos ver se acaba bem, porque o Ultimate, o primeiro universo do Ultimate o final foi extremamente polémico por várias razões, não é? Eu por acaso ainda não entrei neste novo, eu queria entrar, só que eu estava à espera que saíssem mais, que era para poder comprar uma compilação, e nem sequer era do Spider-Man que eu queria, era do Ultimate Wolverine, que eu gostei imenso de como estava este Ultimate Wolverine do Winter Soldier. Achei piada essa coisa toda, mas acho estranho de irem acabar tão cedo. De qualquer forma, este universo introduziram tanta personagem e vão já acabar. Acho que foi. Acho que isto está há 2 anos, se não me engano. Sim. Só que o primeiro foi o Spider-Man. Depois foi lançando mais personagens. Mas pronto. E depois, relativamente ao Spider-Man Blue, é uma história que é o Peter, num dia de São Valentim, a relembrar-se da sua relação com a Gwen, a sua primeira namorada, e está a gravar tipo numa daquelas cassetes antigas, a falar com ela sobre o impacto que ela teve na sua vida, e é uma história extremamente bonita, até em termos artísticos. Eu fiquei impressionada. Tem aquele estilo clássico, até há certas partes da história em que eles só utilizam azul para mostrar assim. Eu depois descobri que faz parte de uma série que tens o Spider-Man Blue, tens do Cap Daredevil Yellow, também do Capitão. Tens. Agora não me lembro qual é a cor, mas tens. Eles eu sei que também há o Woke, que acho que é o Grey. Eles fizeram, acho que são 4, ou são 4 ou são 5 diferentes. Mas a história é muito bonita. E depois tens assim um plot, a história é contada num flashback, e é muito interessante estares a descobrir quem é que está por trás dos ataques que o Peter tem vindo a sofrer ao longo da história. E é muito bonita, toca na relação do impacto que a Gwen teve na vida dele, também toca na relação da MJ, que a MJ e a Gwen eram amigas e não havia assim nada de invejas nem nada disso. Era uma boa relação e eu fiquei muito surpreendida com a história. Adorei ler a história. A do Cap é Captain America White, já agora. Estava só aqui a pesquisar que eu de repente não me lembrava. Isso é tipo, pois a Marvel às vezes faz assim essas linhas assim um bocado. Mas esta em específico era para ser uma coisa mais. Esta era para ser uma run mais melancólica. A seguir personagens de uma forma um bocado mais melancólica. O que a Marvel agora faz mais é aquilo dos White Blood and Black, White and Blood, então sim, vai variando White, Red and Blue, coisas desse género. A DC também fez, aliás, o Red and Blue com o Super-Homem. Sim, Superman. Portanto, tem andado a ser um bocadinho trendy fazerem isso. De X a X tempo anunciam uma run que já saiu e vão relançar só em 2 ou 3 cores. Nice. Eu acho engraçado. É tipo assim, artístico, estilístico. Sim. E quando tem uma cor limitada de paletes, fica assim. Acho que tem mais tempo para fazer assim detalhezinhos mais bonitinhos.
Yeah. E essas runs são mais fáceis de acompanhar porque não são gigantes. Sim, Sim. são sempre runs pequenas isso. que eles escolhem para isso. Sim. Isso também é super fixe. Que assim compras tipo um livro e pronto, está feito. Sim. Não precisas de chatear mais. Não precisas comprar revistas durante 50 anos para conseguir acompanhar. Mas pronto, ok, fixe. O Ultimate por acaso é uma cena. Vocês falaram disso, não sei quando. Eu li isso num chat qualquer, não sei se foi no do Café Mais Geek, se foi depois já no que nós estamos os três. E eu tenho. Eu sou subscritor do Marvel Unlimited. Sim. E lembrei-me, olha, deixa-me ver onde é que isto começa. Quero ver, tipo, já que vem aí o Endgame, vou tipo, se calhar, vou agora, tipo, pegar nisto e depois, se eventualmente gostar aqui de alguma história realmente, depois tento encontrar mesmo alguma edição física que exista, pronto. Mas só fiz mesmo o trabalho de casa de procurar para onde é que devia ter começado, para onde é que devia começar, para me inteirar da cena e depois então para estar preparado para agora no final do ano, quando chegar esse endgame, ver se a coisa realmente encaixa ou não encaixa. Mas isto é a coisa destas, às vezes destas, por exemplo, desta Ultimate, às vezes acontece, outras vezes não. E não só nisto, também noutros resets ou noutras coisas que às vezes acontecem nisto, é que há certas coisas que realmente é tipo, tu podes simplesmente saltar para aquilo fácil e não tens problema nenhum, mas depois há sempre lá uma porra de uma história, precisas saber uma pilha da mãe de uma coisa qualquer que aconteceu não sei quando, e por algum motivo isso passou-me ao lado e depois eu ando lá todas as aranhas para perceber o que é que se passou. Mas pronto. O meu favorito é a última caçada de Kraven. Sem dúvida é a minha história favorita do Homem-Aranha. Eu não tenho uma bagagem assim tão grande de Homem-Aranha, ok? Por isso, esta pode ser a minha favorita hoje e se calhar daqui a um ano ser outra qualquer. Não pode acontecer. Mas para já é esta, por vários motivos. Primeiro, é uma história super crua e muito forte. E eu gostei disso. O Kraven aqui é... Sabem, às vezes os cómics têm cómics da Marvel que são violentos, que têm violência, mas é sempre de uma forma um bocadinho contida, um bocadinho respeitada porque o público é jovem. Sim. Ou é muito novo. Aqui não senti isso, aqui senti que é tipo, é violento porque é violento. E é mesmo violento. E não tem medo de tipo... Eu quando estou a ler esta história, quando eu li esta história a primeira vez, eu sabia uma coisa que acontecia aqui. Porque há uma imagem que está, inclusive aqui, não é? na capa. Pronto. E há uma coisa que eu sabia que acontecia aqui. Mas o que é que eu pensei? Ok, esta história e tal, luta, batalha, não sei o quê, lá para o final, isto acontece. Não. Eles abrem tipo, praticamente com isso. É tipo, a primeira combate deles dá na morte do Spider. Morte, pronto. É sempre aquela questão. Mas já, é uma história, lá está, crua, é forte, tem é mesmo pesado de se ler em termos daquilo que é o Kraven, como ele fica, e depois ele veste o manto, neste caso é o manto preto do Spider, e está naquela dualidade, não é? De já não tenho mais ninguém para matar, mas também não sou herói, mas também não sou vilão. Tipo, epá, é tanta coisa nesta história que realmente sempre me ficou na memória. E quando me perguntam, é mesmo aquela história de quando me perguntam uma pessoa assim sem esperar, tipo, qual é que é? Se tu tivesse que fazer agora uma história favorita de Spider-Man, é logo esta. Tipo, nem sequer tenho outra debaixo da língua. Esta aqui é logo a começar exatamente por estas questões todas. E eu gosto muito disso, gosto muito desse lado mais real que eles aqui impõem. E lá está, o facto do Spider ser exatamente esse personagem mais não é, que nós nos relacionamos melhor por vários motivos. Hoje em dia, já entretanto, muitos personagens ao longo da história dos cómics foram tendo também essa vertente mais de problemas normais de uma pessoa normal, mas o Spider-Man é sem dúvida um dos principais nesse aspecto e dos primeiros. E o facto dele ser isso e acontecer o que acontece aqui, não é? E é uma coisa quase que nem envolve grandes poderes. É uma cena tão... É
é uma batalha tão normal, tipo, tão sem nada, tão sem tipo cenas voadoras, nem tipo, lá está, é tão natural. Yeah, e isso é muito fixe. Eu gosto muito desta história e sem dúvida que vai ficar, mesmo que apareça outra que eu vá gostar mais, sem dúvida que esta vai ficar sempre aqui tem No sempre aqui um coração. espaço, tem sempre aqui um espaço muito fixe para mim. E depois só dizer que eu com estas histórias clássicas, não é? Eu tenho andado vou lendo aos poucos, eu fiz a coleção e agora tenho estado a ler aos poucos, vou lendo e vou apanhando referências porque eu nunca tinha lido os originais e uma capa que eu lembro-me quando estava a ler estas histórias, estes clássicos que eu mostrei há bocadinho. Eu estava a desfolhar, não é? Aquele livro, já não sei qual é que era, mas era do Spider-Man. Mas já não sei se era o 2, se era o 3. E eu estava a andar e não sei o quê, e de repente bate com uma capa que é a capa da Gwen, quando ela morre. Que é aquela capa com ela a agarrar nela. E, mano, isso também foi bem impactante. Porque eu não estava à espera que fosse naquele momento que eu fosse apanhar essa história. À espera que isso fosse uma cena, sei lá, mais para a frente. Não sei muito bem onde é que. Não sabia onde ia localizar em termos temporais e apanhá-la ali e estar a ler uma história, tipo, imaginem, venho de um número que é tipo uma história banal contra a topeira, ou assim, uma cena qualquer, e depois de repente, tipo, pá, aquela capa, uia, nossa, ok, para onde é que eu vou agora? E do nada, tipo, Tumas, uma das coisas mais icónicas. Exatamente, foi mesmo forte. Mas às vezes há assim estas histórias que depois ficam na memória e isso é fixe. Mas pronto, este é sem dúvida o meu favorito. Isto é daquelas coleções que saíam antes nos jornais, que saíram bués da Marvel e da DC. Eu tenho aí uma catrefada delas. Esta aqui acho que até foi a que eu fiz mais números da Marvel e traz cá esta história que é muito fixe. E aquilo que eu estava a dizer, em termos de. Porque ainda tem um aspecto muito clássico, mas ao mesmo tempo já se nota a modernidade e a evolução dos cómics. É que ainda estamos perante. Estava aqui a tentar arranjar uma página mais. Pronto, ainda estamos perante estas páginas assim um bocadinho mais normais, não é? Quadrado, 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 muito texto, mas depois aqui pelo meio vão aparecendo páginas que são tipo. Aliás, logo a primeira. Deixa eu olhar aqui para trás, só para mostrar. Está aqui. Esta aqui, do capítulo 1. É tipo, página completa. E algumas até já a quebrar estas linhas brancas. Que agora provavelmente não me vou encontrar, mas pronto. Estava aqui uma. Raios. Aqui. Aqui com ele. Aqui fora da caixa habitual. Ou seja, já é aqui um mix interessante, já é uma história. Eu não sei de que ano é que isto é, esta história, para dizer a verdade. Já agora, deixem-me ver. Diz aqui, não sei se diz. Isto está de ser para aqui, anos 90, provavelmente. Deve ser por volta de 93, não? Não tenho mesmo noção. Mas... Estava a tentar perceber, mas aqui. 87. 87, a primeira. É um bocadinho para trás. Um bocadinho para trás, já. Lá está, mas lá está. Está exatamente nesse ponto. Sim, é da mesma zona temporal. É isso, é aquele ponto de ainda a utilizar muito o design clássico da banda desenhada, mas já a começar a partir a estrutura e a encaixar começar naquilo a experimentar com coisas assim. Isso. O que seria o futuro dos cómics. Porque hoje em dia, meu Deus, não é? Tipo, Sim. Eu leio muitos cómics atuais no Marvel Unlimited e até alguns até tenho pena, porque aquilo é com cada imagem que eu fico, mano, eu queria estar a ver isto tipo, à frente num livro, porque aquilo parece um wallpaper completo. Os spreads são muito feitos de vez em quando, mesmo para esse show-off, tipo a pessoa ter aquilo físico e estar a ver é sempre diferente de estar a ver aquilo num ecrã, aqueles spreads, tu abres o livro e do nada está, pronto, né? Tens uma obra, um quadro, literalmente, é um quadro. Exato. É muito fixe. Muito bem, olhem, pronto, favoritos ditos. A nossa história dita. Este foi o nosso primeira aventura aqui na Palavras Ilustradas neste formato. Estaremos de volta em breve. Nós agora vamos pensar num próximo episódio. Este aqui foi um bocadinho também apareceu, não é? Foi assim um bocado naquela de
olha, uma oportunidade, vamos aproveitá-la. Por isso, vamos agora pensar tudo direitinho para os próximos, ver o que é que trazemos aí. Provavelmente, quem sabe, mais lá para o final do ano podemos até fazer um episódio dedicado ao endgame do Universo Ultimate. Pode ser uma cena, e assim o Xanocas também aproveita, pode-se meter a par, eu também faço o mesmo. Pode ser uma boa cena para se fazer lá mais para o final do ano. Mas entretanto, vamos. Estejam atentos, era isso que eu queria dizer. Estejam atentos a este feed. Eventualmente traremos um próximo episódio e aí depois já traremos uma regularidade mais certa para falar das novidades, dos cómics, já para dar umas análises já às coisas mais recentes ou até uma coisa mais antiga que tenhamos lido pela primeira vez. E quem sabe também um cómic, por algum motivo sai um filme e nós vamos falar de um cómic que inspirou aquele filme. Pode ser também podem ser temáticas que apareçam por aí, por isso, pá, vamos vendo, vamos ananivendo, como se Tudo costuma o que dizer. seja relacionado com banda desenhada. Exatamente. Nós estamos aí e vamos estar por aqui para falar. E não é só Marvel e DC, ok? Podem aparecer outras coisas, por isso fiquem atentos. Exato. Aliás, quem sabe Star Wars pode aparecer por aí e outras coisas assim. Muito bem. Sari e Xanocas, muito obrigado por este bocadinho. Vamos agora pensar no próximo episódio e voltamos em breve, é isso? É isso. Está feito então. Maltinha, até um próximo episódio. Tchau, tchau. Tchau, Tchau, tchau.